Meus amados irmãos, que bom chegar ao capítulo 11 de Atos dos Apóstolos. Depois de uma igreja que tem sido perseguida, muitos irmãos têm sido mortos, agora é como chegar e ler o capítulo 11, é como você acabar de ler e dizer assim, a ideia de Deus deu certo. A ideia do Senhor de juntar um povo sobre a terra. A ideia do Senhor de ter um povo para chamar do seu corpo, que parece colocar gente de todas as línguas, povos, raças e nações, todas as culturas, pegar tudo isso, colocar dentro de um templo, fazer isso dar certo, com histórias diferentes, como a gente vê aqui hoje, acontecendo aqui em Tampa. E essa igreja responder positivamente ao chamado do Senhor é um triunfo de glória, é uma vitória do projeto divino para a igreja. É isso que é Atos 11. Atos 11 é a consolidação do projeto divino para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Veja, observe bem, a gente aqui já tinha lido sobre tragédia, gente sendo perseguida, gente sendo morta, Estevão morreu no capítulo 8, Saulo entrava nas casas arrombando, ou seja, tinha uma grande chance do projeto divino, depois que o Senhor Jesus foi o assunto aos céus, não dá certo. Investiram pesado contra a igreja quando Jesus partiu. Já na época de Cristo, já tinha muitas coisas acontecendo. Quando ele partiu, veio com tudo. Satanás veio com tudo e tentou destruir a iniciativa da igreja. Aí você lê o capítulo 11, vê a igreja evangelizando, vê a igreja discipulando e vê a igreja servindo. Louvado seja o nome do Senhor. É essa a história da nossa igreja. Essa é a história que você faz parte, a história do triunfo sobre as perseguições, a história de que a gente vai conseguir vencer não por causa de nós mesmos. Nós vamos chegar até o fim não por causa de nós mesmos, mas por causa de que o Senhor tem uma aliança, um pacto com o seu povo e ele não desistirá de nós. Louvado seja o nome do Senhor por isso. No sermão anterior, que faz há um tempo, a gente parou a série no mês de maio para falar sobre família, nós vimos que os gentios foram incluídos no plano redentivo. Nós vimos que Pedro foi na casa de Cornélio e foi lá e abençoou e orou e o Espírito Santo de Deus desceu sobre aquele povo. E agora nós vemos no capítulo 11 uma espécie de relato minucioso de Lucas para mostrar para nós a primeira grande igreja multicultural da história do cristianismo. A primeira igreja multicultural da história do cristianismo, ela se deu em Antioquia. Antioquia ficava ao norte de Jerusalém, aproximadamente 500 quilômetros de Jerusalém, e tinha aproximadamente de 300 a 500 mil pessoas, os dados variam um pouco, mas era uma grande cidade, uma grande metrópole da Síria. Estava a norte de Jerusalém. E aí, o evangelho chegou longe, chegou mais de 500 quilômetros de Jerusalém e estabeleceu-se ali uma igreja modelo, uma igreja missionária, uma igreja missional. É sobre isso que nós vamos tratar nessa manhã. Uma igreja que compreende o que é uma igreja missional. É uma igreja que compreende que a graça de Deus lhe torna evangelizadora, discipuladora, acolhedora e uma igreja que serve. É sobre isso que nós vamos tratar nessa manhã. Observe bem como é que começa o relato do texto. Deixe sua Bíblia aberta. Em Atos capítulo 11, a partir do verso 19. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, olha Lucas como é que faz. A gente já está no capítulo 11, muitos de nós já esquecemos que Estevão foi o primeiro mártir da igreja. Aí Lucas minuciosamente volta lá no capítulo 8 e diz assim, o que eu vou dizer agora a vocês é depois de uma grande tribulação, é depois de uma grande perseguição. Às vezes a gente não quer passar por nenhuma tribulação na nossa vida, a gente não quer passar por nenhuma perseguição, a gente só quer desfrutar do evangelho do Senhor Jesus e das suas benesses, mas a gente não quer enfrentar nada. Lucas está dizendo, observe,
depois da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão aos judeus. Esse é o primeiro momento que a palavra só chega aos judeus. Mas alguns deles, veja o verso 20, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhe o evangelho do Senhor Jesus Cristo. A mão do Senhor estava sobre eles e, muito crendo, se converteram ao Senhor. Eis aqui o nosso primeiro ponto dessa manhã. Uma igreja missional é uma igreja que ela evangeliza. Esse é o primeiro ponto de hoje. Uma igreja missional é uma igreja que evangeliza. Veja só o que acontece. É porque se eu tivesse um mapa aqui, eu podia mostrar isso melhor para vocês, mas vou tentar descrever. A Jerusalém está ali, do lado do Mediterrâneo, acima um pouco da África, do Egito, mais para cá, tem uma entrada do mar Mediterrâneo. Então, aqui está Jerusalém, virado para vocês, aqui está Jerusalém, aqui em cima está Antioquia, Chipre é uma ilha dentro do Mediterrâneo, e Fenícia é Tiro e Sidom, acima, no norte, tudo para o norte. O evangelho estava indo para o norte. Subiu, atingiu Fenícia, Tiro e Sidom. Depois o evangelho entrou para dentro do mar, uma ilha chamada Chipre. Depois o evangelho não só entra para dentro do mar, o evangelho continua subindo e chega a Antioquia da Síria, 500 quilômetros depois de Jerusalém. Que movimento é esse que está acontecendo? O movimento da ampliação da igreja. A igreja agora está ampliando para chegar até nós, nos dias de hoje. Quem é que está fazendo isso? A igreja. É o Senhor Jesus através da igreja. É Deus através da igreja. Veja que alguns irmãos se concentraram a evangelizar os judeus, mas o verso 20 é muito interessante. Porém, eram de Chipre e de Cirene, alguns outros irmãos, que falavam para quem? Para os gregos. Agora é uma igreja que tem judeus e tem o quê? Gregos dentro dela. Tem todo tipo. Tem judeu e tem gentio. Louvado seja o nome do Senhor. Veja, até então os discípulos pregavam principalmente para os judeus, a gente já viu isso. Mas agora a mão do Senhor, que está no verso 21, diz que é uma expressão, essa mão do Senhor é uma expressão do Antigo Testamento que significa poder, bênção, direcionamento. A mão do Senhor, veja o verso 21, a mão do Senhor estava com eles e muitos crendo se converteram ao Senhor. Muitas e muitas vezes a gente quer fazer movimentos na nossa vida sem estarmos debaixo da mão do Senhor. Nós precisamos estar debaixo da mão do Senhor. Nós precisamos ser dirigidos pelo Senhor. O poder do Senhor tem que ser manifesto na nossa vida. E muitas vezes a gente quer apenas que a nossa mão faça as coisas, que o nosso braço dirija, que o nosso empenho alcance. Meus amados irmãos, nós somos um povo que somos chamados a trabalhar intensamente, a ser diligente, a termos ideias, a termos estratégias, mas nós somos um povo que, acima de tudo, precisa confiar na mão do Senhor. Precisa confiar na bênção do Senhor. Precisamos andar debaixo da mão do Senhor. Senão nada vai acontecer. Veja, o texto é claro nesse princípio. Ele está dizendo o seguinte: a mão do Senhor estava com ele. Se a mão do Senhor não estiver conosco, não adianta você fazer absolutamente nada. Tem muitos de nós que somos expertos em planos, em estratégias, em fazer tudo dar certo, organização, e não tem nenhum mal nisso. Mas você não vai andar bem se você não estiver debaixo da mão do Senhor. Você tem que querer essa posição na sua vida. Você tem que buscar essa posição na sua vida, debaixo da mão do Senhor, do controle do Senhor, da direção do Senhor, de quanto o Senhor pode nos guiar. E eles faziam uma coisa só. Todos eles faziam o quê? Pregavam o evangelho do Senhor Jesus. Veja o final do verso 20. Anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu fico impressionado, é que num coro só em Atos dos Apóstolos, na boca de todo mundo, o que corria como expressão da sua fé é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E meu questionamento é se a gente sabe, como igreja, o que é realmente o evangelho do Senhor. Se alguém perguntasse para você, defina para mim o que é o evangelho do Senhor Jesus Cristo, como é que você faria isso? Como é que você definiria isso?
Eu temo que muitos de nós vamos definir essa pergunta à luz das nossas experiências, daquilo que a gente sente. Ah, o Jesus é um grande amigo meu. Jesus me encontrou e agora ele mudou minha vida e agora eu tenho outra vida, agora eu tenho a alegria de viver, de existir. Tudo isso é um existencialismo, é fruto de um existencialismo, de uma relação de existência que você tem, possivelmente, com a ideia sobre Jesus. O Evangelho do Senhor Jesus é um relacionamento pessoal com Cristo, mas que exprime verdades objetivas. Veja, se você está pregando e anunciando o Evangelho do Senhor e você não parte do pressuposto que todo mundo precisa ouvir sobre o Evangelho do Senhor, você não entendeu que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se você está trabalhando sobre o Evangelho do Senhor Jesus e não diz que o homem não tinha condições e não tem condições de se salvar, e é por isso que ele teve que vir, se encarnar, morrer no nosso lugar, pagar o preço do nosso pecado, ressuscitar para vencer a morte, e agora nos dá a possibilidade de nele chegarmos à vida eterna, isso não é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Cuidado quando você for abrir a boca para falar de Cristo, falar de religião. Sabe qual é a primeira coisa que a gente faz? Muitas vezes, é convidar alguém para vir para a nossa igreja. Isso é bom. Mas melhor é quando a gente convida alguém para vir a Cristo. Quando a gente fala sobre o Senhor Jesus Cristo. Quando a gente diz quem é o Senhor Jesus. Quando a gente sabe explicar definitivamente o que é esse Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, uma igreja madura, uma igreja missional, ela evangeliza o tempo todo. Ela não só evangeliza quando as coisas vão bem para a vida dela. Elas fazem isso debaixo de perseguição, debaixo de lutas, como estava acontecendo aqui na igreja de Atos dos Apóstolos. Vocês acham que esses irmãos que tinham sido dispersos, que foram parar lá em Antioquia, que foram parar dentro do mar em Chipre, eles estavam com a vida todas tranquilas? E é por isso que eles evangelizavam. Não, meus irmãos. Eis aí o motivo principal da nossa existência. Quer perguntar qual é o seu papel na sua vida? E se você é cristão, aprenda de uma vez por todas. Você está aqui, você vive para testemunhar do Senhor Jesus Cristo. Você não está aqui para fazer uma carreira brilhante e cuidar extraordinariamente da sua casa, da sua família. Você não está aqui para isso. Se esse for o resumo da sua existência, eu sinto lhe dizer que a sua vida tem um sentido muito baixo, muito raso. O sentido maior da nossa existência, o sentido maior e mais eterno, é estar vivo para testemunhar do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não é para a gente conseguir o tão sonhado, não é, estabilidade da nossa vida, estabilidade financeira, estabilidade emocional. Essas coisas virão. É incrível como Jesus amarrou isso para os seus discípulos. Essas coisas só virão quando nós estivermos envolvidos na missão. Observe se Jesus não disse isso a nós, é porque eu e você não queremos ouvir. Quem quiser ganhar a sua vida tem que fazer o quê? Perdê-la. Você quer ganhar a sua vida, então perca para Cristo. Se entregue, se renda. Você não entendeu ainda, não vai dar certo o que você está pensando. Não vai dar certo os seus planos se você não estiver rendido ao Evangelho do Senhor Jesus, meus irmãos. Se o primeiro lugar da nossa vida não for servir a Ele, lembre-se, vai fracassar o seu plano. Vai fracassar. Porque de uma vez por todas, quando nós fomos chamados para estar com Ele, isso muda a nossa existência. Muitas vezes Deus cria e usa crises para expandir a sua obra e mudar as nossas vidas. Perseguição que você está sofrendo, é mudanças que você está sofrendo, é perdas que você está sofrendo, é dificuldades que você está sofrendo. Lembre-se, foi isso que a igreja estava vivendo nesses dias. Lucas está fazendo aqui um movimento extraordinário quando ele lembra a gente de Estevão de novo. Sabe o que Lucas está dizendo para nós? Satanás tentou parar a igreja em Lucas 8. Mas em Lucas 11, o plano de Satanás se vê fracassado.
Porque aquilo que Satanás intentou parar a igreja, Deus transformou em movimento. Deus transformou em impulsão. Lembre-se, as crises da minha e da sua vida não é para nos estagnar, é para nos impulsionar para outra posição. É isso que está acontecendo aqui. Essa é a dinâmica de Atos. Por isso que o nome da série que a gente deu lá no começo é Uma Igreja em Movimento. Uma igreja que se coloca na posição que Deus quer que ela esteja. Ela é movida por perseguições, por crises. A gente não tem que estranhar a crise. A gente não tem que estranhar a perseguição. Porque são elas que impulsionam e dirigem o caminho da igreja. Deixa eu tentar dizer isso de forma mais clara. Quando Jesus disse que você tinha que perder a sua vida para poder achá-la, é que você tem que ir na contramão de tudo, absolutamente tudo, que dizem por aí que você tem que fazer para estar seguro e tranquilo. Você precisa se lançar definitivamente debaixo da mão de Deus, que conduzirá a sua vida. Ninguém está chamando você para ser irresponsável, mas a gente está chamando, a Bíblia está chamando você e a mim. As Escrituras estão nos chamando para a gente viver uma vida verdadeiramente com sentido, com propósito. Porque as coisas que a gente faz nesse reino do Senhor, elas são eternas. E a gente está preocupado com as coisas terrenas. Quem você está evangelizando hoje? Pensa numa pergunta simples de fazer e difícil de ser respondida. Quem você está comprometido em evangelizar hoje? Quem? Quem é a pessoa que você está orando para que Cristo a salve? Quem é? Quem é a pessoa que você está dando testemunho para que Cristo resgate? Quem é? Se você não tem ninguém, se a sua resposta é ninguém, é porque você não entendeu ainda a dinâmica do reino de Deus. A dinâmica do reino do Senhor é que ele vai usar você onde você está para alcançar mais vidas. E se você não está dentro desse plano, se você não está dentro desse projeto, é porque você ainda talvez não se viu ou não se enxerga como parte dessa missão. Quem você está evangelizando hoje? Quem você está comprometido a salvar? Quem você está orando? Quem? Mas, pastor, isso não depende de mim. Isso depende da obra soberana. A gente reformado gosta de botar tudo a culpa em Deus. A gente reformado gosta de botar toda a culpa na soberania de Deus. Não, isso é Deus que soberanamente vai chamar os seus eleitos. Ei, queridão, o Deus soberano, que os seus decretos é imutáveis. O Deus soberano estabeleceu nos seus decretos que ele só salvaria os seus eleitos pela pregação do evangelho. E quem vai pregar o evangelho? Eu e você. Então, você acredita na soberania de Deus? Então abre a tua boca e começa a falar de Cristo. Porque aí você vai ver gente ser convertida do teu lado, no teu trabalho, na tua empresa, na tua família. Se você crê na soberania de Deus, você tinha que estar evangelizando. Se você crê na soberania de Deus, que Deus tem os seus eleitos, vai salvar o seu povo, você tinha que estar abrindo a boca e pregando o evangelho. Você não tinha que estar comprometido com outra coisa. Mas, pastor, quem vai cuidar da minha casa? Ei, quem sempre cuidou foi ele. Quem vai botar comida na minha casa? Quem sempre botou foi ele. Ei, quem vai providenciar o meu trabalho, pastor? Ele que sempre fez isso. Ou você acha que você tem um poder tão poderoso, é uma coisa tão vibrante, que você consegue mexer no coração do teu empregador para que ele não te bote para fora? Quem mantém você lá é Deus. Quem te sustenta lá é Deus. Quem abre porta é Ele. Quem fecha as portas é Ele. Quem diz como é que vai ser a tua provisão é Ele. Ou você não entendeu isso ainda? E é por isso que você fica nas lutas, nas crises, querendo morrer, querendo sempre desistir, querendo sempre ir embora, e você tem desperdiçado crises. O que eu aprendo no livro de Atos é que toda crise Deus aproveitou. Toda crise Deus impulsionou a igreja. Está aqui, uma crise. Lucas está lembrando. Se lembra de Estevão? Pois é. Deus usou aquilo de Estevão e Paulo. E lá na frente agora desse texto, você vai ver que aquele que matava a igreja agora está discipulando gente. Porque Barnabé vai buscar Paulo para trazer para Antioquia. Você lembra de Paulo que matou muita gente? Vai ser discipulador nessa igreja. Essa é a mudança
que a gente espera que aconteça na minha e na sua vida. Enquanto você se preocupa tanto com manter toda a estrutura da sua casa, manter sua vida, a gente poderia estar gastando muito mais tempo, muito mais energia de como a gente salva vidas. Porque assim o Senhor certamente cuidará e sempre tem cuidado de nós. Vamos então para o segundo ponto de hoje. Está aqui no texto, a partir do verso 22. Primeiro, a igreja missional, ela evangeliza. Segundo, a igreja missional discipula. Veja o que está do verso 21 em diante. 22, melhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia. Veja, Barnabé estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo, de fé, e muita gente se unia ao Senhor. Você pode perguntar, por que a igreja mandou Barnabé? Aí a explicação no verso 24. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo, de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Veja, e partiu Barnabé para Tarso, à procura de quem? Olha quem chegou na história, Saulo. Lucas é caprichoso nos detalhes. Lucas trouxe Estevão de volta e mostrou como é que Saulo, que matava a igreja, agora serve a igreja. Você está entendendo que Deus usa as crises para mostrar o seu poder? Você está entendendo que Deus usa situações difíceis na nossa vida para mostrar a sua glória? Está Saulo de volta na história. Agora como? Buscado por Barnabé para fazer o quê? Tendo encontrado, verso 26, levou para Antioquia, levou Paulo para lá. E por todo o quê? Um ano. Fazia o quê? Se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Uma igreja missional, ela evangeliza, ela está comprometida a denunciar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, mas ela está comprometida em ensinar as pessoas depois que elas creem. Veja, tinha muita gente convertida aqui, não tinha? Tá, qual eram os próximos passos agora? Deixar elas fazer a igreja como elas queriam fazer? Deixar que elas inventassem o próprio culto? Deixar que elas arrumassem o local de se reunir da forma que elas querem? Não, senhor. A igreja de Jerusalém, que era a igreja base, que era responsável pelo processo missionário, manda um representante. E o representante é Barnabé, homem experiente, maduro, cheio do Espírito Santo. Vai lá, Barnabé. Vai lá em Antioquia. Viaja aí, chega lá e vê o que está realmente acontecendo. Quando Barnabé chega, ele fica impressionado com o quê? Com a habilidade dos pregadores que tinham lá. Com o ministério de louvor que estava lá. Não tinha nem ministério de louvor cantando ainda. O que Barnabé se impressiona? Veja, verso 23. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus. A graça de Deus. Ele alegrou-se e exortava a todos com firmeza de coração permanecessem no Senhor. O que eu aprendo com isso aqui? Veja, não é apenas você se converter e aceitar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, mas é preciso permanecer no Senhor. Como é que a igreja ensina aos outros a permanecerem? Quando ela discipula a sua gente. Por isso que, como igreja, a gente tem uma preocupação muito séria com o ensino da palavra. A gente tem preocupação com a nossa escola bíblica. A gente está formando, fazendo um curso de formação de homens aí. A gente tem preocupação de discipular todo mundo que passa por nós, porque elas precisam permanecer no Senhor. Porque cristianismo não é começar bem. Cristianismo é sobre permanecer e acabar bem. Não é apenas ter um encontro emocional, pessoal com o Senhor Jesus e se alegrar por causa de uma pregação poderosa e chorar num culto e dizer assim, eu sou de Cristo, mas não saber como se comportar na vida cristã. Cristianismo é sobre como você
permanece. Por isso que Barnabé está preocupado e exortava a todos a permanecerem firmes no Senhor. A chegada de Paulo, Barnabé vai buscar Saulo de Tarso. É aquele mesmo que matou muita gente, pastor, é ele mesmo. É ele. É ele que matou multidões. É ele que está regenerado. É ele que agora está preparado. É ele agora que está pronto para servir a igreja. É o assassino, o que matou muita gente. Aquele homem convertido em Atos 9 agora começa a ser preparado para o seu grande ministério. Durante um ano, eles se reuniram naquela igreja e Barnabé e Paulo ensinaram os discípulos, numerosa multidão que estava ali em Antioquia. E nesse processo de discipulado, quando eles viram aquela multidão se estabelecendo, aquela igreja nascendo forte em Antioquia, Antioquia depois se transformou numa igreja missionária que espalhou missionário por toda a face da terra. Antioquia tinha um porto que facilitava, ela era a terceira maior cidade do Império Romano. Só perdia para Roma, Alexandria. A terceira era Antioquia. Ela tinha um porto comercial que facilitava você enviar gente para tudo que é lugar. Aquela igreja se transformou em uma grande igreja missionária. Aqueles discípulos, quando eles entendiam sobre o Senhor Jesus, eles se levantavam e diziam: para onde a gente vai? Para onde a gente quer ir? Isso quem dizia era Flávio Joséfo, um grande historiador daquele século, primeiro, segundo século. Soutênio também fazia a mesma coisa, dizendo que aquela igreja se transformou numa grande igreja missionária. Por quê? Quando você ensina aos discípulos a permanecerem no Senhor Jesus, quando você discipula a igreja vai gerar outras vidas através da evangelização e também do discipulado. Então entenda, qual é a aplicação para nós? Primeiro, eu queria lembrar para você da história de William Tyndale, ou Tyndale, se for em inglês, né? Quando traduzia a Bíblia para o inglês, ele foi chamado de forma pejorativa de fanático cristão. A mesma coisa aconteceu com os crentes de Antioquia. Eles foram os discípulos pela primeira vez, diz o texto, chamados de cristãos. Aí você diz assim: que nome bonito, pastor. Mas deixa eu dizer uma coisa, esse era um apelido que foi dado àqueles irmãos. Era um apelido pejorativo. Eles eram chamados de cristãos porque eles eram chamados de fanáticos. A ideia é que eles eram tudo fanáticos por causa de um cara que surgiu de Nazaré, que andou com as vestes meia esfarrapadas no meio do povo, pregando de uma forma eloquente, maravilhosa, que o Sermão do Monte até os fariseus elogiam. E agora esse cara morreu e esses fanáticos estão aí, se reunindo, uma multidão danada agora aqui em Antioquia, tudo fanático. Essa era a expressão cristianos do grego, que a ideia era que eles eram tudo fanáticos por causa de Cristo. William, que traduziu também a Bíblia para o inglês, também foi chamado de seguidor fanático. E quantas vezes nós não recebemos o mesmo insulto? Na sua vida cristã, com seus amigos, quantas vezes não te chamaram também de fanático? De quadrado? Que você agora só quer estar na igreja? Só quer estar aos pés do pastor? Dando dinheiro na igreja? Quantas vezes nós não fomos insultados com isso? Isso não é novo, meus irmãos. O problema não é o insulto, o problema é como a gente reage a ele. Aquela igreja reagiu de forma excelente. Aquela igreja não ficou entristecida com isso. Aquela igreja seguiu para servir ao Senhor. Aplicação para nós desse ponto. Uma igreja saudável não apenas evangeliza, ela discipula. Não basta fazer convertido, é necessário formar discípulos. E o quanto eu e você, nós nos parecemos com Cristo, isso é mais importante. Se alguém me perguntasse, você é de fato um discípulo de Cristo? Como você responderia essa pergunta? Você é discípulo de Cristo? Como é que você se identifica como discípulo de Cristo? Vamos ver algumas possibilidades de resposta. Eu sou membro de uma igreja, eu vou todo domingo para a igreja, eu até contribuo de vez em quando com meus dízimos, minhas ofertas, eu faço parte do ministério tal. É assim que você se identifica como discípulo de Cristo? Não, esses são os atos da nossa fé
que devem ser feitos a partir da nossa vida que imita Cristo. Esses são os atos externos. Você acabou de dizer para mim o que são os atos externos da sua fé. Discípulo é muito mais profundo. Discípulo é algo muito mais radical, muito mais interior. O discípulo do Senhor Jesus é que ele não consegue se ver a não ser todo o tempo, toda hora, mesmo que de forma caricata, ele quer imitar o seu Senhor. Esse é um discípulo. Ele quer imitar o seu Senhor quando ele se relaciona com o Pai, porque Jesus nos ensinou claramente como se relacionar com Deus. A minha comida, a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Um discípulo de Cristo não tem outra, nenhum tipo de outra alegria, a não ser estar em obediência a seu Pai. Um discípulo de Cristo imita ele no relacionamento não só com o Pai, mas com os próximos. O Senhor Jesus andou com seus inimigos. O Senhor Jesus perdoou aqueles que perseguiam. O Senhor Jesus deu outra capa, deu outra face. O Senhor Jesus o tempo todo mostrou como tem que ser o relacionamento interpessoal. Na hora de ser duro, ele era. Na hora de abraçar, abraçava. Na hora de se afastar, se afastava. Na hora de chegar junto e abraçar e levantar, ele fazia. O discípulo de Cristo vive imitando o Senhor Jesus Cristo no relacionamento pessoal. E não adianta você dizer que você tem um temperamento A, B ou C, se um Espírito Santo de Deus não tem como pegar o seu temperamento e torná-lo cativo contra as suas próprias vontades. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez esse espírito que você crê é muito fraco. Porque o Espírito Santo de Deus tem poder de nos regenerar, de fazer a gente nascer de novo. Como é que ele não pode pegar o teu temperamento, as tuas lutas com você mesmo interna e colocá-la toda cativa para você se transformar verdadeiramente num discípulo de Cristo? Só responda essa pergunta se você é um discípulo de Cristo, se você estiver imitando o Senhor Jesus, na relação com o Pai, na relação com o próximo e na missão. Veja, ninguém foi mais missionário do que o Senhor Jesus Cristo. Ninguém veio, desceu, encarnou como ele, para pregar o evangelho, para anunciar o que Deus estava fazendo. Ninguém foi mais servo do que o Senhor. Então, você é discípulo de Cristo. Então, como é que é a sua relação com Deus? Como é que é a sua relação com o próximo? E como é que é a sua relação com a missão? Só responda a pergunta se você é um discípulo de Cristo a partir dessa perspectiva. E muitas vezes o que tem dificultado a gente se transformar verdadeiramente num discípulo de Cristo é por causa do nosso ego, do nosso eu. A gente quer as coisas que a gente quer sem abrir mão daquilo que o Senhor... sem abrir mão daquilo que a gente quer para fazer aquilo que o Senhor quer. A gente precisa entender isso, meus irmãos. Há uma luta interna dentro de nós, nesse exato momento, que muitas vezes nos impedem de ser discípulos de verdade do Senhor Jesus. A gente precisa acalmar todas as vozes que existem dentro de nós. Há muito ruído, há muito barulho. E a gente precisa se aquietar e ouvir somente a doce voz do Senhor que nos guiará para fazer definitivamente a vontade dele. Lute contra o seu orgulho, lute contra a sua vaidade e deixe que o Senhor Jesus realmente guie a sua vida. E a terceira e última coisa que eu queria encerrar nessa manhã é que uma igreja missional, ela evangeliza, uma igreja missional, ela discipula, e uma igreja missional, ela serve. Veja, o verso 27 ao 30. Eu estou tirando tudo isso do texto bíblico, não estou inventando absolutamente nada. Há um movimento que está acontecendo no norte de Jerusalém. A Jerusalém envia alguém para certificar do que está acontecendo. Chega lá, Barnabé e diz, realmente, a graça do Senhor é com vocês, que maravilha, Deus está fazendo coisas extraordinárias mesmo. Chama Paulo e começa a discipular. Aí, veja o que acontece logo em seguida. Naqueles dias, ou seja, naqueles mesmos dias que estavam acontecendo tudo isso que eu acabei de descrever, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. Veja, pastor, peraí. Pastor, não estou entendendo, não. O senhor acabou de dizer que Jerusalém era sul. Leia o texto com atenção. Que Jerusalém estava no sul e Antioquia estava no norte. Como é que desceram?
Como é que desceram? Ou se eu tenho informação errada, ou a gente tem que entender o que é que significa esse desceram aqui. Não, a informação está correta. Antioquia era norte de Jerusalém. Só que Jerusalém está a 700 ou 800 metros acima do nível do mar. Jerusalém tem uma cadeia de montes, inclusive o Monte Horebe, o Monte de Deus. Então, quando você estava em Jerusalém, você tinha que descer para sair de Jerusalém. Se você sai de Jerusalém, você tem que descer. Se você vem para Jerusalém, você tem que subir. Essa era a perspectiva. E tem uma perspectiva teológica por trás. Lembre-se que o que nós chamamos do novo céu e nova terra, o lar celestial, é o que a gente chama de a Canaã celestial, a terra prometida, a Jerusalém celestial. Então, todas as vezes que a gente faz o movimento de sair dela, a gente desce. Quando a gente faz o movimento de ir para ela, a gente sobe. Então, é isso que está acontecendo aqui no texto. Ágabo está descendo, veja, e apressando-se um deles, chamado Ágabo, um dos profetas, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Lucas diz que Ágabo profetizou e Lucas diz que o que ele tinha profetizado se cumpriu. Isso aqui a gente chama os profetas do Novo Testamento. Lembre-se, isso era do período fundacional. A gente acredita que essas coisas cessaram. Não existe mais profetas nos moldes antigos que a gente vê aqui no texto bíblico, porque esse era um período de fundação da igreja. A gente já explicou isso para os irmãos aqui. Então, Ágabo diz, vai ter fome, viu? Vai vir grande fome por aí. Aí Lucas diz, e nos dias de Cláudio veio mesmo. Cláudio era o imperador romano. Veja o verso 29. Os discípulos, cada um, conforme as suas posses. Cada um. Não teve ninguém que não cooperou. Todo mundo cooperou conforme as suas posses. Resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na onde? Na Judéia. E o que eles, com efeito, fizeram? Enviando aos presbíteros, por intermédio de quem? De Barnabé e de Saulo. Que coisa linda. Que coisa extraordinária. Novos cristãos agora, convertidos totalmente. Não só porque ouviram falar do Evangelho do Senhor Jesus, não só porque foram discipulados por Barnabé e Paulo, mas também porque foram convertidos totalmente, inclusive na disposição do seu coração, em servir a igreja. Inclusive na conversão dos seus bolsos. Cada um cooperou conforme a sua posse para mandar dinheiro para a igreja mãe em Jerusalém. Porque eles iam passar fome. Que coisa extraordinária, meus irmãos. O que as Escrituras estão nos dizendo nessa altura é que se você realmente é um discípulo de Cristo, há o testemunho, a evidência é que você serve com aquilo que você tem. Com seus dons e talentos, com a sua vida, com o seu tempo, com o seu bolso, você serve ao Senhor com aquilo que você tem. Se você é discípulo de Cristo, você serve ao Senhor com tudo aquilo que você tem. Cada um conforme o que pode. E veja a conexão com Efésios capítulo 2. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Efésios 2, verso 19. Nós somos agora pertencentes à família do Senhor. Então, um corpo não pode estar sofrendo em Tampa e Jacksonville não vir acudir. E vice-versa. Nós somos o mesmo corpo de Cristo, a mesma família de Cristo. Nós precisamos entender como é que a gente pode ajudar uns aos outros a se manterem de pé. Isso revela quem a gente é como discípulo. Família cuida de família, é isso que o texto está dizendo de Efésios capítulo 2, 19. Os membros da família de Deus. Os gentios agora ajudam judeus. Gentio agora ajuda judeu. Grego agora manda oferta para judeu. Você pode imaginar o que é isso? Que loucura é essa? Isso é só o evangelho que faz. Os gregos agora estão cotizando para mandar agora ajuda para Jerusalém para matar a fome do povo. Você pode imaginar o que é isso?
Só o evangelho pode fazer isso, queridos. Só o evangelho pode fazer isso. Deixa eu ser bem radical com um exemplo aqui para tentar chocar. Chocar não, deixar você gravar essa imagem. É como assim, ó. No futuro distante, a América entrasse numa grande crise e por causa do evangelho, a Venezuela se cotizasse para ajudar a América. É mais ou menos isso. O que está acontecendo aqui? Os gregos agora se juntam para ajudar judeu. Só o evangelho pode fazer isso. Isso é o poder do evangelho. Isso é o poder da transformação do evangelho. Só o Senhor Jesus pode fazer isso. Ninguém mais. A graça agora é recebida com generosidade. Ela é percebida através da generosidade. Uma igreja saudável e missional não pergunta quanto preciso dar. Ela não pergunta quem é que está recebendo ajuda. Uma igreja madura, saudável e missional diz: como eu posso servir? O que eu posso contribuir? Como eu posso ajudar? E você está servindo mesmo, meu irmão? Você serve mesmo ao Senhor? Eu não estou perguntando se você serve a igreja de Tampa. Eu estou perguntando se você tem servido verdadeiramente ao Senhor. Você precisa servir ao Senhor. Eu preciso servir ao Senhor. A igreja que compreende a graça torna-se uma igreja missionária, discipuladora, generosa e ela serve. Agora eu queria concluir a exposição de hoje dizendo o seguinte: que tudo isso só é possível de viver. Nós só podemos ser uma igreja missional, uma igreja discipuladora e uma igreja que serve, se todos nós estivermos verdadeiramente em Cristo Jesus. Aqui não tem espaço para uma igreja mista no sentido de crentes e descrentes. O que nós estamos ouvindo hoje é a respeito de uma igreja pura no sentido de todos serem crentes. Porque se não forem crentes, não vai conseguir viver essa realidade que a gente acabou de descrever. Isso só é possível se todos estiverem vivendo em Cristo, unidos pelo Santo Espírito, unidos nele, aí a gente pode ver esse manifesto da graça do Senhor acontecendo no nosso meio. E eu queria chamar, para concluir, quando a graça de Deus é compreendida corretamente, ela transforma multidão, ajuntamento, em uma igreja. Foi isso que acontecia em Antioquia. E igreja é transformada em família. E família é a força missionária para o mundo. Observe, nós éramos uma multidão, nós éramos um conglomerado de poucas pessoas que começou a se reunir lá em Riverview. E esse conglomerado foi crescendo. A gente precisa agora ser transformado em igreja. E agora nós somos igreja. Mas mais do que ser igreja, agora nós somos igreja. Nós temos um pastor, nós temos 2 presbíteros, estamos emancipados, 2 diáconos, temos a autossustentação, beleza. Agora o próximo passo é transformar isso aqui numa família. É o que nós estamos lutando para ser. Uma família. Porque quando a gente for verdadeiramente uma família aqui, as famílias que compõem essa grande família serão missionárias. Aqui em Tampa. Aonde, pastor? Aqui em Tampa. Mas só em Tampa, pastor? Não. Nos Estados Unidos inteiro. No Brasil. No mundo. Marchando no Nepal. Em todos os lugares que a gente pode alcançar. Com o pastor José Renato. Em Petrolina. Plantando a igreja Esperança de Petrolina. Nós vamos ser parceiros e nós vamos mandar famílias missionárias para todos os lugares. Porque esse é o movimento que Deus quer fazer. Ele juntou uma igreja em Antioquia. Juntou uma multidão em Antioquia, transformou ela numa igreja e depois transformou ela numa família. E agora tanto é família que eles podem ajudar uns aos outros com as suas necessidades. Então que Deus nos ajude a viver todo esse processo. E entenda, por favor, sua família é muito importante para nós. A gente entende que a sua casa é muito importante para nós, para que a gente possa viver essa realidade como Tampa Bible Presbyterian Church. Que Deus nos ajude, que Deus nos mantenha focado a se transformar verdadeiramente numa igreja missional, para o bem de todos nós. Não é para o bem da nossa igreja, para o bem de todos nós. Porque seremos uma igreja que definitivamente
amam uns aos outros de fato, se transformamos numa família e a gente pode abençoar a outras nações. Que Deus então nos ajude. Vamos orar, meus irmãos. Depois nós vamos para a Santa Ceia do Senhor. Pai de amor e de